Senhor quer falar conosco de uma forma didática, com uma finalidade de que possamos ser por Ele edificados nessa noite, em nome de Jesus. O texto de João capítulo de número 10, eu estou aguardando você achar. Glórias ao Senhor. A epígrafe do texto é Jesus, o bom pastor. Vocês acharam? Diga amém. Glórias ao Senhor. Você que não achou, diga misericórdia. Amém? Então vamos fazer essa leitura breve. Na verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro caminho, esse é o ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E quando ele coloca para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque eles conhecem a sua voz. E não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz de estranhos. Jesus falava-lhes essa parábola, mas eles não entenderam as coisas que lhe falava. Vamos lá? Jesus falava essa parábola, mas eles não compreendiam esta parábola. Verso 7. Então lhes disse Jesus novamente, na verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário não é pastor das ovelhas. Ele vê os lobos vindo e foge, deixando as ovelhas. O lobo apanha-as e a dispersa do rebanho. Curva a sua cabeça. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco, Pai, mais uma vez. Neste altar, Senhor, nós expressamos diante de Ti a nossa dependência, Senhor, de ouvir a Tua voz. Senhor, é um texto bastante conhecido, mas, ó Deus, eu quero Te pedir palavra rema, palavra de poder, Senhor, uma palavra que venha para as nossas vidas de uma forma direta, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor e Te agradeço, Pai. Amém. Pode tomar o seu assento. Irmãos, é um texto talvez um dos mais conhecidos. Falar sobre Jesus, o bom pastor, talvez você já ouviu várias pregações a respeito. E outras pessoas que ainda estão iniciando na fé, talvez não se aprofundaram tanto no tema. Mas é importante aqui salientarmos a necessidade de enxergarmos a autoridade de Cristo assim como ela é. O texto que antecede o capítulo 10 vai falar a respeito de uma cura de um cego de nascença. Este homem foi curado no dia de sábado. E o próprio Senhor deu vista àquele homem, mas gerou-se um grande rebuliço na época. De maneira que os fariseus se levantaram contra. Jesus teve que se ocultar naquela situação. E o texto vai dizer, no capítulo 9, verso 34, que esse ex-cego será expulso até mesmo da sinagoga. Como isso não bastasse,
também até mesmo a família do cego, eles mesmo não cobririam o cego, ou seja, o ex-cego seria descoberto até mesmo pela sua família, quando os fariseus interpelam a respeito de como que aquele homem ficou sarado. Os próprios pais do cego, do ex-cego até então, eles dizem: tenho idade, vá até eles e questiona, porque ele pode responder por si mesmo. No verso 34 do capítulo 9, você vai ver que os fariseus, eles vão cercar aquele homem e vai questionar a respeito de como ele ficou curado da sua cegueira. Não era uma cegueira normal, era uma cegueira que ele não tinha adquirido, ele nasceu cego. No capítulo 9, verso 36, vai dizer assim: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que nenhum homem tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia fazer, a saber, Jesus. Responderam eles e disseram-lhe: tu nascestes inteiramente em pecados, e queres ensinar-nos? E expulsaram da sinagoga, do culto, da comunhão dos judeus. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e achando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele pergunta àquele homem. E ele respondeu e disse: quem é este, Senhor, para que eu possa crer nele? Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Senhor, eu creio. E ele o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo estas palavras, disseram-lhe: nós também somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosses cegos, não terias pecado, mas como agora dizes, nós vemos, portanto o vosso pecado permanece. Então a gente enxerga aqui um plano de fundo, de maneira que está dentro do episódio um homem que havia sido curado. Também está dentro desse episódio fariseus que estavam aqui como que questionando a respeito da cura daquele homem. Jesus estava presente, e é justamente naquela situação que Jesus, ele vai pregar. Provavelmente não apenas os fariseus, como também conjecturo que havia uma grande multidão ali. Até porque Jesus, ele mesmo, principalmente dentro desse momento de exposição pública, ele atraía muitas pessoas em seu ministério. Jesus, ele vai de encontro a esse homem que está agora sendo expulso, e ele vai se revelar como Salvador. Ele vai se revelar como o Cristo. Ele vai se revelar não apenas como meramente o Cristo, mas como também o Filho de Deus. E isso faz apelo à questão da divindade, questão da cristologia, porque Cristo não é apenas um ungido, como também o Filho de Deus. Jesus se revela como o Filho de Deus. E essa é uma das palavras mais predominantes dentro do Evangelho de João. Porque João, ele se emprega desde o capítulo 1 a narrar a respeito da divindade de Cristo. Nenhum dos apóstolos apontou tanto a respeito da divindade de Cristo quanto João. E João, ele justamente aponta para algo antes da criação. E o que vem antes da criação? O Logos, o verbo vivo que se fez carne. O Cristo, o Filho do Deus vivo, do qual todas as coisas veio a existir. Esse plano de fundo está exposto aqui, onde você enxerga fariseus, enxerga um homem que havia sido curado. E aqui eu quero justamente colocar aqui entre parênteses. Pensa comigo a respeito daquele cego, como sendo uma ovelha. E pensa também comigo a respeito dos religiosos, como que sendo os mercenários. Entenda isso, os mercenários. A gente está querendo aqui apontar nessa pregação a respeito de Jesus como sendo
o bom pastor, aquele que se revela, mas não apenas se revela, como doa a sua própria vida a favor daqueles que estão perdidos. Jesus traça este contraste agora, no capítulo 1, capítulo 10, verso 1, e ele vai justamente apontar aqui, na verdade, ele dá aqui uma ênfase no sentido de que o texto, a epígrafe não havia como que terminado, de maneira que o assunto vai se desenrolar até no capítulo de número 10. E ele diz, na verdade, enfatizando, eu vos digo, disse ele a quem? Primeiramente, ele diz aos fariseus que estavam naquele momento, e também ele fala ao cego de nascença e provavelmente uma multidão que estava ao redor. Aí ele afirma, aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, este é ladrão e salteador. Logo, aqui remete à ideia de um caminho só e uma porta só. E uma porta do qual é digna de acesso. O próprio Senhor está dizendo aqui que existe um aprisco. E esse aprisco tem apenas uma porta. Repita comigo, uma porta. Então, o aprisco de Cristo só tem uma porta. E ele está dizendo aqui que todas as pessoas do qual quer se tornar participantes deste recinto, que é aprisco, deve entrar primeiramente por esta porta. Nós sabemos aqui que o contexto é judaico, de maneira que a terra de Judá tinha montes e tinha vales. E era comum a prática de agricultura e também a criação de animais, de ovelhas, principalmente para o sacerdócio e para a alimentação cotidiana. Havia aprisco naquele território, de maneira que no aprisco tinha como que tentos formados como que de pedras, com apenas uma porta pequena, do qual era comum um determinado pastor fazer com que o seu rebanho entrasse naquele lugar de segurança, mas ele não se ausentava, ele ficava na porta com a finalidade de vigiar o seu rebanho. Também, irmãos, era comum no período de inverno, era comum ter não somente um rebanho, como outras pessoas que participavam do lugar coletivo. O aprisco era um lugar coletivo, não era apenas de um proprietário. Era possível que houvesse vários outros rebanhos misturados. E aqui, irmãos, que é algo brilhante, que vamos destacar logo daqui a pouquinho a respeito. Porque no meio de um aprisco, onde há multidões de ovelhas, não se engana a respeito de quem é o dono de cada ovelha. Vamos ver aqui alguns atributos que vai fazer com que destaque a respeito da natureza, primeiramente do bom pastor, segundo, da natureza de uma ovelha, e em terceiro lugar, da natureza do mercenário, e logo em seguida, o lobo, né? Vamos lá. Jesus, ele usa aqui primeiro uma parábola. Essa parábola tem como um intuito, e aí o texto, aqui ele quer colocar lado a lado. Provavelmente Jesus estava inserido dentro de um contexto do qual havia muitos animais. Conjecturo, poderia ser a porta das ovelhas, em Jerusalém, talvez, quem sabe. Mas Jesus estava ali, e normalmente ele usa em suas parábolas, objetos, pessoas, situações, para poder, de uma forma didática, trazer a compreensão de uma realidade espiritual. Daí a ideia de parábola, por lado a lado, ou em comparação, o sentido de comparar. Jesus está vendo vários pastores e ovelhas, e ele toma emprestado aquela imagem, aquela figura, com a finalidade de que aqueles que estavam naquele recinto pudessem compreender didaticamente o que ele está querendo
revelar. No versículo 1 ele diz primeiro que a respeito do aprisco, e ele mesmo se declara como sendo o bom pastor. Ele coloca como sendo o pastor excepcional. É um texto que não é aleatório, irmãos. Provavelmente ele está aqui fazendo referência a Ezequiel capítulo de número 34. E ele expôs justamente, entrando em conflito com as autoridades da época, revelando o contraste da sua liderança em relação às lideranças locais. E como que ele é Senhor? Porque ele é um Senhor que não oprime. Ele é um Senhor que ele traz para fora. Ele é um Senhor que cuida. Ele é um Senhor que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. E ele é manso de coração. Os religiosos da época colocavam fardos de maneira que era impossível suportar. Eu penso aqui, irmãos, em um texto que está lá em Salmos, de número 23. O próprio Salmo de Davi vai revelar aqui a respeito do pastor. E quem é o pastor? Davi diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Tem umas expressões aqui que a gente acha, usamos, tomando como emprestado, e acreditamos que uma vez em Deus não vai faltar nada. A ideia ali, irmãos, não é que vai deixar de faltar alguma coisa, vai faltar alguma coisa, Deus vai fazer com que você viva bonança constantemente, não é isso. O texto está dizendo que, sendo o Senhor o pastor, Ele não falta, Ele não vai faltar. E isso é esperançoso para as nossas vidas, porque se Ele não faltar, irmãos, por mais que o pão esteja faltando, se Ele não faltar, isso é motivo de alegria, de contentamento. Se Ele está perto, se Ele está presente, e a presença dEle não faltar na sua casa, isso é motivo de alegria, mesmo que o pão falte. Porque até mesmo em algumas privações, em alguns momentos de escassez, Deus permite que nós venhamos a provar desses momentos de dor, justamente de uma forma didática, para Ele revelar o que Ele é. E a situação é que Ele não ama quem murmura. Se você está no meio do deserto, irmãos, clame a Deus, porque Ele vai fazer maná descer do céu, mas Ele não é obrigado a fazer isso. Ele faz porque Ele é Deus. Ele te abençoa não porque você fez alguma coisa de bom. Ele te abençoa porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor da tua vida. Ele ama te abençoar. O autor sagrado diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus e acreditar que Ele é um Deus galardoador, que ama abençoar o seu povo. O Senhor é bom. O Senhor é bom pastor e ama abençoar o seu povo. Mas, irmãos, Ele não está dizendo que a sua vida será uma vida colorida, ou uma vida de tantas vitórias que não vai ter lutas. Porque, irmãos, é como que incoerente. Como que você terá vitórias se não existir as batalhas diárias? As lutas e aflições diárias nos fará com que nós venhamos a ser atraídos para Deus, a fim de possamos compreender o que Ele é. Ele é Senhor da batalha. Ele é Senhor que nunca perdeu uma batalha, aleluia. Jesus, Ele lança agora uma parábola a respeito das ovelhas, e Ele mesmo coloca aqui que Ele era o bom pastor. Ele não somente isso, mas também Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, eu me projeto no lugar onde a igreja, as minhas ovelhas, elas desfrutam de uma posição de segurança. Confie em Deus, irmãos.
porque Ele começou a obra na sua vida. Confia em Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus, Ele deve ser o personagem central da sua história. Jesus, Ele deve ser o bom pastor. Ele deve ser a porta do qual você deve entrar e realmente se render totalmente a uma dependência plena diante dele. O texto de João é baseado talvez nesses capítulo 34 e 23, como que ele quer elucidar a figura do salmista na questão da total confiança na autoridade e na autoridade do Senhor. O aprisco aqui, irmãos, era uma espécie de curral, né? A palavra curral, usado para abrigar os animais. Então, se ele é a porta, irmãos, não há um método pelo qual nós podemos alcançar para poder ter abrigo. Só temos abrigo entrando pela porta, e essa porta, a Bíblia fala que ela é estreita. E não somente isso, mas todo o caminho para ela também é estreito. Não adianta nós tentarmos contornar e acreditar que nós teremos uma situação de burlar, tentar procurar uma vida fácil com a finalidade de encontrar uma situação de bonância. Não, irmãos, Jesus, como o autor de Hebreus capítulo 13, verso 20 diz, ele não somente é pastor, como também ele é o sumo pastor. Ele é o Senhor dos pastores, aleluias. Sabe o que é isso? E aí eu quero aqui me colocar, debruçar aqui em algumas características a respeito do pastor. Veja lá no versículo 11, Jesus, ele é o bom pastor, por quê? Primeiramente, repita comigo. Primeiramente, repita. Jesus é o bom pastor, porque ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Verso de número 11 vai dizer assim: eu sou o bom pastor, porque o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isso é algo tremendo, irmãos. O texto de João aqui está apontando o sacrifício de Jesus. E isso acarreta de maneira que gera diante aos olhos do Pai um amor por este pastor. Verso número 16 diz: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e a essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o meu Pai me ama, porque dou a minha vida para que possa torná-las novamente. Ou seja, para que eu possa tomá-las para o reino dos céus. O que o autor está dizendo aqui é que o pai ama o filho e o filho se doa em compaixão para alcançar aquele que está perdido, para alcançar e tomar aquilo que está perdido. Irmãos, quando eu falo a respeito, me lembro daquela parábola que está lá em Lucas capítulo 15. O bom pastor deixa as 99 no aprisco e sai em direção à ovelha perdida, de maneira que quando ele acha a ovelha perdida, ele volta tomando aquela ovelha no ombro, ele lança bálsamo, cura, e ele mesmo chama os seus amigos para festejar, de maneira que Jesus diz que quando um pecador se arrepende, a festa dos céus.
O propósito de Deus é salvar aquele que havia se perdido. O propósito do Filho do Homem é alcançar o que é considerado como a pior alma da sociedade. Nós não condenamos ninguém, assim como Jesus não condena ninguém. Mas Jesus salva hoje. A finalidade dele é salvar as pessoas. E de maneira que este momento não é um momento de condenação. Haverá um dia em que as pessoas serão condenadas porque tiveram a oportunidade de serem salvas por tão grande salvação e negaram a cruz de Cristo. Mas este momento é um momento aceitável, de aceitável de Deus para salvar, para curar, para libertar. Segundo lugar, Jesus é a porta. Por quê? Porque Ele é a porta, irmãos. Porque Jesus é a porta. Jesus é a porta porque Ele garante que ninguém vai poder alcançar as nossas vidas. Estamos numa situação de segurança. Estamos numa situação em que quando entramos por Cristo, ninguém nos tira de Cristo. Nada pode te separar do amor que há em Cristo Jesus. Terceiro lugar, Jesus, Ele é o guia das suas ovelhas. Veja lá, no verso de número 2, capítulo 10, verso 2 diz: mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. Há aqui alguns que acreditam que Jesus estava se referindo a aprisco como sendo Israel, como Israel sendo um primeiro aprisco. Mas o autor está dizendo aqui que o próprio Senhor tira, remove as ovelhas deste aprisco. E quando a gente vai lá na frente, Jesus fala: há ainda outras ovelhas que não pertencem a este aprisco, que me convém congregá-las, para que seja um só rebanho. Sim, irmãos, se existisse apenas um aprisco, Israel seria apenas o povo salvo de Deus. Mas não, irmãos, amamos a Deus, porque Ele nos salvou quando estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para um aprisco, um só aprisco, do qual toda a barreira de separação caiu. O autor aos Efésios diz que as barreiras caíram de maneira que não há gentil ou judeu, há um só povo que vai morar nos céus. Onde está aquele que vai morar no céu? Diga glória a Deus. Jesus é o guia das ovelhas. Em quarto lugar, Jesus, lá no verso 28, veja o verso 28. Jesus não somente, Ele é o guia das ovelhas, mas Ele conduz essas ovelhas para fora desse aprisco de Israel, junta, soma com aquelas do qual convinha Ele congregar, ou seja, os gentios. E veja lá no capítulo 10, verso 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, a saber, os fariseus. Como eu já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Ou seja, em quarto lugar, Jesus nos conduz à vida eterna. Vida eterna significa que agora provamos de uma segurança em Cristo, de maneira que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque em Cristo Jesus nós possuímos a vida eterna. Glória a Deus por isso, irmãos. Jesus dá a sua vida pelas suas ovelhas para compartilhar o que Ele tem. E o que mais Ele tem? Vida eterna. Quando se fala
vida eterna. Eternidade é uma prerrogativa divina. Quando se fala eternidade, não se pode sondar início, meio e fim. O eterno é um só. O único que é eterno, Deus é o único que é eterno. Não tem início, meio e fim. Mas em Cristo Jesus, Ele nos faz com que possamos provar da eternidade do Pai. Ele nos traz a vida eterna, de maneira que não temos mais fim. Temos um começo, sim, pelo evento da criação, mas hoje em Cristo Jesus não temos fim. Quando eu falo isso, irmãos, todo ser humano, ele prova dessa característica. Ele nasce e se torna alguém participante da eternidade, de maneira que a alma não pode ser aniquilada. Quando nós estamos aqui hoje, eu estou afirmando que não existe aniquilacionismo. Não há aniquilacionismo para a alma. Uma vez perdido, descendo ao inferno, o que resta é uma condenação eterna, do qual o próprio Jesus elucida de que o bicho não morre, o fogo não se apaga. Os nossos não é primos, porque na verdade o adventismo não são eles cristãos. Quando você tira Jesus da suficiência, do pilar central, quando você tira Jesus e tenta atribuir obras para a salvação, então logo se perde a ideia de soteriologia, de salvação. E o que o adventismo faz é isso: você precisa praticar a lei para ser salvo. Não. Nós temos alguém que cabalmente realizou a obra, e em Cristo Jesus, não na prática da lei, mas em Cristo Jesus, provamos da vida eterna. Porque nós éramos impossibilitados de realizar a obra da lei. Sendo assim, a lei é indigna, impura, de maneira nenhuma. Mas a lei serviu como aio, um tutor, ou como uma espécie de professor, com a finalidade de que o que é perfeito se revelasse. E quem é perfeito? Jesus, o autor e consumador da nossa fé. De maneira que nossa salvação não está nas obras da lei. A nossa salvação não está naquilo que eu posso fazer. A minha salvação, a sua salvação está em Cristo Jesus e naquilo que Ele fez por ti na cruz do Calvário. Na cruz Ele disse: tetelestai, está consumado. As leis cerimoniais Ele cumpriu. As leis que eram impossíveis para nós, Ele realizou em nosso lugar. Irmãos, isso é importante porque nos nossos dias a nossa fé e a nossa doutrina está sendo colocada em xeque. Aqui, irmãos, eu coloquei pelo menos 4 ideias a respeito do que é ser pastor. Primeiramente, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em segundo lugar, Jesus, Ele é a porta. Em terceiro lugar, Jesus é aquele que guia as suas ovelhas para fora do aprisco que representava Israel e leva para o reino dos céus. Ele soma todas as ovelhas de todas as eras, com a finalidade de levar para um aprisco maior, o reino dos céus. Em quarto lugar, Jesus, Ele nos dá a vida eterna. Mas também eu quero aqui apontar algumas prerrogativas a respeito da ovelha. E o que é ser ovelha? Não dá para poder de maneira alguma ser exaustivo ou tentar dar cabo de todo o conteúdo, porque é impossível. Mas aqui eu quero apontar que as ovelhas, em primeiro lugar, as ovelhas têm um dono. Repita comigo: ovelha tem dono.
Diga para o seu irmão que está do seu lado: ovelha tem dono. Portanto, você tem um dono. Se você tem um dono, irmãos, você não é dono de si mesmo. Você não é dono do seu próprio nariz. Quem manda no seu nariz é Deus. Quem manda na sua vida é Deus. Porque você tem um dono. Permita-me aqui comprovar isso. O verso 27 diz: as minhas ovelhas, pronome possessivo, é posse, elas são minhas, eu sou o dono delas. Indica posse, porque nós somos e pertencemos a Ele, ao Senhor. Nós temos um Senhor, do qual a nossa história, a nossa vida, o nosso coração pertence a Ele. Em segundo lugar aqui, se somos ovelha, primeira coisa, temos dono. Segunda coisa, se somos ovelha, nós devemos conhecer a voz do nosso dono. Veja lá, irmãos, quando ele fala que a minha ovelha ouve, verso 27, elas ouvem a minha voz. Está dizendo aqui no passado, está conjugado no passado? Não. A ovelha está no gerúndio aqui, está dizendo, o ouvir, o verbo ouvir está como que uma prática contínua de ouvir. Aquele que é ovelha continua ouvindo, segue ouvindo, até o fim ouve, até a eternidade continua ouvindo, porque nós participamos até a eternidade de um aprendizado de quem é Deus, porque até mesmo os anjos estão aprendendo quem é Deus, porque Ele é fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria, com profundidade de riquezas e de sabedoria. Nós devemos conhecer a voz. E aqui remete a ideia de identidade. Se conhecemos, logo nós temos uma consciência de. Ou seja, nós incorporamos um conhecimento que produz em nós uma memória de quem é o nosso Senhor, uma memória de quem é o nosso pastor. Quando ele fala, eu digo: eis-me aqui, porque eu conheço a tua voz, eu vivo, convivo contigo, eu tenho ouvido de ti. Irmãos, isso é tremendo, irmão. Ovelha, em segundo lugar, prova da voz de Deus, ela é sensível à voz de Deus. E aqui eu quero apontar para o aprisco. Lembra, no começo eu disse que um aprisco era compartilhado, era algo coletivo. Podia-se participar vários rebanhos dentro. Mas quando chegava ali o pastor, ele chamava as ovelhas na porta, ele chega e chama as ovelhas pelo nome, de maneira que as ovelhas ouvem a voz dele e atenta para o seu Senhor, para o seu dono, e começa a sair. Você pensa em um aprisco em que havia 300 ovelhas, mas apenas 100 saem. Por quê? Porque apenas aquelas 100 identifica quem é o seu Senhor. Amém. Irmãos, isso é tremendo. Porque a ovelha é sensível, deve ser sensível à voz de Deus. A ovelha deve conhecer quem é Deus. Lembra lá, Mateus capítulo 16, verso 13. Jesus está interessado a saber o que os discípulos eles tinham percebido a respeito da sua figura, quem era ele. Ele pergunta: vocês, o que a multidão diz que é o Filho do Homem? Um diziam: Senhor, um dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, outros dizem é um dos profetas. No final ele diz: e vocês? Eu quero saber de vocês. Eu quero saber se vocês estão assimilando este conhecimento, vocês estão andando comigo, mas vocês alcançaram identidade. Então, irmãos, um homem que é considerado um dos mais brutos dos discípulos, se levanta e diz: Senhor,
tu és o Cristo. Mas não para por aí. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Pedro responde, Jesus disse a Pedro: Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou. Essa é a verdade. Essa voz que você ouviu veio do Pai Celestial. Pedro, tu és pedra, ou seja, um pequeno fragmento de pedra. Mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Não é aqui, irmãos, a confissão de Pedro, não é aqui a teologia de Pedro, mas aqui é Cristo. Cristo, ele é o pilar, Cristo é a rocha, Cristo ele é não apenas a mensagem, mas a pessoa e a nossa salvação, o bom pastor. Terceira coisa aqui, o que a ovelha tem como característica? A ovelha, ela primeiramente, ela tem, terceira coisa, ele fala: eu as conheço. Veja lá no verso 27, Jesus disse: eu as conheço. Ovelha é conhecida pelo mestre. Ovelha, o mestre conhece. Ovelha não é apenas possessão do mestre, não é apenas propriedade do mestre, mas o mestre conhece quem é as suas ovelhas. Ele conhece, e lembra, o texto diz que ele chama pelo nome. Irmãos, quando nós vamos nos socializar, uma das coisas que nos torna mais assertivos a respeito do bom relacionamento é chamar alguém pelo nome. Quando você conhece alguém e chama alguém pelo nome, você abre uma janela de possibilidades para uma boa comunhão com aquele indivíduo. Jesus nos chama pelo nome, porque Ele nos conhece. Ele te conhece pelo nome, e Ele tem gravado o teu nome nas palmas das mãos dEle. Tu é eterno, o teu nome está escrito, aleluia. Só que eu quero aqui advertir, porque há alguns, que acreditam ser conhecidos pelo mestre e não são. O próprio Jesus vai apontar lá no Mateus, capítulo de número 7, verso 22, que no dia do Senhor, haverá um grupo em que chegará diante de Deus, e ele vai todo prepotente dizer que conhece a Deus, que Deus conhece a eles. O Senhor conhece a eles. Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes declararei abertamente: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. O que ele está dizendo? Que ele só conhece as ovelhas dele quando essas ovelhas têm santidade. Entrou pela porta, essas ovelhas foram regeneradas, nasceram de novo, se tornaram propriedade deles. Essas ovelhas conhecem a voz dele. Em quarto lugar, essas ovelhas, elas seguem a ele. Veja lá no verso 27. Ele diz assim, que essas ovelhas me seguem. Elas me seguem. Lembra lá Lucas capítulo 7, 23. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. A ovelha segue. A ovelha pisa somente onde o pastor está. Porque onde o pastor não está, ele de forma alguma, ele pisa. Ele só pisa onde Cristo está. Ele segue Jesus de maneira que esse ato de seguir converge a vida dele a uma situação de vivência. Ele vai vivendo com Cristo de maneira, a ovelha vive com Cristo de maneira que ela vai desfrutando desta companhia eterna do bom pastor, porque ela segue. O bom pastor,
E a ovelha se relaciona. Esta relação estreita laços. Esse relacionamento encurta a distância. Esse relacionamento promove assemelhação. Repita comigo, assemelhação. Assemelhação. Quem segue a Cristo, ele se assemelha a Cristo. Irmãos, aqui tem um poder tremendo, irmãos. Porque quando você vai seguindo a Cristo, não tem como não adorar. Isso nos leva realmente a pensar no poder da adoração. Porque a gente passa agora a prestar culto ao Senhor o tempo todo. De maneira que, à medida em que vamos cultuando, adorando, andando no meio do caminho, vamos nos assemelhando a Ele. Isso é tremendo, irmão. O próprio João, 1 João, capítulo de número 2, verso 8, diz: revistamos da luz, das armaduras da luz. Quando você vai andando com Cristo, você vai se revestindo das armaduras da luz. Você vai sendo contagiado por Cristo, pela luz de Cristo, que você se torna como uma espécie de uma lua, de um satélite natural. O sol da justiça é Cristo. Ele tem a luz própria, mas essa luz vai diante de você, e você reflete esta luz da justiça. Você começa a se assemelhar, você olha para a luz, acredita que a lua tem luz própria, mas ela não tem luz própria. A luz que ela está refletindo vem do sol da justiça. Assim é a ovelha de Cristo, ela depende de Cristo, como lá no capítulo 15, está enxertada, está ligada à videira verdadeira, de maneira que ligada à verdadeira videira, ela é podada, ela é trabalhada para que continue crescendo e dando frutos. Amém. Irmãos, talvez aqui tenha algumas pessoas que já trabalhou na roça. Pensa, irmãos, pensa num lugar que tem muitas plantações. Se você não podar, a coisa não cresce. Tem períodos e algumas estações que você precisa podar os ramos, porque à medida em que você vai podando, isso vai fazer com que haja uma reação na árvore, de maneira que ela vai criando mais força. Você aduba ela, você poda ela, e esse tratamento cria mais força para ela continuar crescendo e dando mais frutos. Mas se você esquecer desse processo de adubar, de podar, você vai ficar 3 anos sem dar laranja, sem dar morango, sem dar uva, não vai produzir nada, porque ela sozinha não consegue. Assim, irmãos, somos nós. Precisamos do tratamento de Deus. Sozinho nós não damos frutos. Sozinho nós não vencemos a adversidade. Amém. Irmãos, eu quero aqui apontar um terceiro grupo de pessoas. Primeiro aqui, apontei para o bom pastor Cristo. Mas segundo eu falei da ovelha. Mas em terceiro lugar aparece aqui um grupo de pessoas dentro do enredo que representava os religiosos, as pessoas que se diziam conhecedoras, e essas pessoas que oprimiam mais o povo, a saber, os religiosos da época. E o autor sagrado coloca eles como ladrões e salteadores. Ele diz lá no verso 10 que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Às vezes a gente emprega esse versículo como se referindo a Satanás, mas aqui o texto não se refere a Satanás, porque Jesus mesmo vai elucidar que o mercenário quando vê o lobo, logo ele foge, mete o pé. Ou seja, não dá para associar aqui mercenário, o ladrão, com lobo. Lobo representa Satanás, lá no verso 10. Lá no verso 10, está dizendo a respeito do ladrão e salteador, aquele que era religioso da época e que queria impor
uma autoridade exacerbada. Estes religiosos, eles não eram os lobos, mas quando eles enxergam Satanás, eles fogem. Irmãos, na época, havia muitas pessoas que eram assalariadas, e essas pessoas assalariadas, você mesmo já viu, trabalhou num lugar onde uma pessoa não veste a camisa da equipe, somente quer receber o dinheiro no final da folha de pagamento, quando fecha a folha de pagamento. Ela não quer produzir dentro da sua empresa, da empresa onde ela está trabalhando. Ela não quer gerar renda para o patrão, para a empresa. Ela apenas está ali apenas com a finalidade de ganhar o dinheiro. Não, aqui, irmãos, havia um grupo de pessoas que estava dentro do aprisco, que eram pessoas como que assalariadas pelo proprietário para ganhar as ovelhas, para cuidar das ovelhas, mas essas pessoas não cuidavam das ovelhas. Essas pessoas que tinham a incumbência de cuidar das ovelhas, porque na ausência do pastor, elas precisavam fazer jus ao salário, elas não cuidavam. Aqui, irmãos, eu quero aqui justamente de uma forma figurada apontar como sendo aqueles mercenários, como sendo o povo que rejeitou a promessa de Cristo. Eles mesmos tiveram a incumbência de anunciar o bom nome do Eterno, mas eles falharam na missão de anunciar o Evangelho, o proto-evangelho. Porque quando se fala Evangelho, irmãos, ele já é anunciado lá no Antigo Testamento. Quando estamos agora desfolhando as folhas do Novo Testamento, a coisa está mais clara. Mas antes havia uma sombra do Evangelho anunciado. E aqueles que tinham recebido como incumbência, eram arautos desta palavra, eram judeus. Recusam, e de maneira que eles não permitem que as ovelhas provem. Ou seja, as ovelhas, como se fala aqui, eu falo universal, independente de raça, as ovelhas precisam ser alcançadas, mas esse povo negou. Esse povo rejeitou. E aí, irmãos, hoje, a gente vê uma série de bobos, pastores bobos, que quer judaizar a igreja, acreditando que dentro do judaísmo vai ter algum proveito de salvação. Não tem, irmãos. Jesus não veio aqui para poder nos colocar nenhum fardo do judaísmo. Jesus mesmo afirma que se o odre velho, se colocar no odre velho um vinho novo, ele se rompe, porque ele não aguenta a fermentação. Assim, não dá para pegar o judaísmo e tentar integrar na nossa vida em Cristo, porque não dá para poder colocar outros rudimentos, adicionar outros rudimentos ao Evangelho, porque isso vai gerar uma deformação e passa a não ser mais Evangelho. Por quê? Porque, irmãos, óleo e água não se misturam. É assim, irmãos. Às vezes a gente quer adicionar, dentro da igreja queremos adicionar filosofia, queremos adicionar psicologia, psicoterapia. Irmãos, se existe salvação dentro da psicologia, então para que o Evangelho? E por que Cristo veio ao mundo? Não haveria necessidade, porque dentro do período em que Cristo veio, havia já muitos pensadores. Platão, antes disso até Sócrates, Aristóteles, outras pessoas que eram pensadoras da época, e pensamentos como os epicureus, como até mesmo doutrinas platonistas que dominavam uma época. Se a ciência promove salvação, Jesus não precisaria vir ao mundo. Irmãos, o que Jesus veio revelar é uma sabedoria que não é proveniente da mente humana, como a própria carta a 1 Coríntios diz. Recebemos uma palavra, recebemos uma sabedoria que vem do alto para a igreja.
queremos adicionar ao corpo. Pastor não precisa ser psicólogo para ser pastor. Peraí, irmãos, até mesmo quando você mesmo se forma em uma psicologia, já é orientado que você não pode ter relacionamento íntimo quando você trata de alguém. Por quê? Porque quando isso acontece, tem troca. E aí, irmãos, se torna uma pessoa que não é profissional. O que você precisa entender é que a salvação não vem pelas obras ou pela filosofia do homem. Salvação vem do alto para a igreja. A salvação veio pelo Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo salva. Agora, o que temos nos nossos dias hoje são mercenários que querem adulterar a mensagem, que querem dizer que podem como que salgar a mensagem, porque se salgar a mensagem vai se tornar melhor. Não, Jesus jamais deixou uma receita para a igreja, dizendo, você mesmo vai curar da alma, você vai fazer. Não, Jesus deixou a receita, é o Evangelho da salvação de Cristo Jesus. O ladrão, ele mesmo quando vê o diabo, veja lá no verso 10, João capítulo de número 10, verso 10, diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha uma vida e a vida em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O ladrão só quer o salário, é mercenário, só quer alcançar a salário ou renda do evangelho, mas não. Aquele que é chamado por Cristo, ele se comprometeu independentemente da sua vida financeira estar alinhada ao Evangelho ou não. Quando eu falo isso, eu não estou aqui dizendo que a gente não pode viver integralmente, não é isso. O próprio apóstolo Paulo disse que queria que todos vivessem integralmente para o Senhor. Isso é grande verdade, mas nos nossos dias nem todo mundo vai virar uma integral da obra. E aí as pessoas ficam brigando, eu quero chegar lá, eu vou chegar lá, se eu ganhar 3.000, 4.000 por mês, eu estou feito, irmãos. Isso é ser mercenário, isso é procurar se assalariar no reino. E o nosso salário não é aqui. A nossa renda está sendo amontoada lá nos céus. Nós temos pago, não é aqui, o nosso pago é na eternidade. Irmãos, aqueles que eram assalariados pelos pastores, comprometimento deles era apenas reconhecimento, autopromoção, e vinham com estratégias de marketing, estratégias de crescimento, coach. Só que esses são ladrões. E quando vem aquele que é perverso e destrói mesmo, que a Bíblia fala que é o lobo. Quando o lobo vem, o que acontece, irmãos? Ele foge, porque ele não tem compromisso com as ovelhas. Ele não tem compromisso com as coisas que são de Deus. Entenda isso, irmãos. Porque você precisa ser ovelha e não aquele que busca salário. Você precisa ser ovelha e não aquele que busca ser um mercenário. Você precisa ser ovelha e não um ladrão da obra de Deus. E o que nós temos visto nos dias atuais são pastores que querem enriquecer do evangelho, enriquecer da igreja. Se abrem igrejas e abrem igrejas com a finalidade de se tornar uma pessoa, se tornar próspero financeiramente, irmãos. Ninguém precisa disso para se tornar próspero. Nós vivemos dentro de um país de oportunidades.
Só que cegueiras sobrevêm em nossas vidas, porque não temos a capacidade de pensar e buscar, planejar, poupar e ao mesmo tempo se aplicar com trabalho. Porque quando nós estamos na direção de Deus, quem abre as portas e nos faz prosperar é Deus. O ladrão, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Talvez você diga, eu vou sair da igreja. E nessa atitude você vai encontrar com um ladrão que só vai querer o seu dízimo e a sua oferta. Talvez você diga, eu estou entristecido, não vou fazer mais isso. Eu não vou mais fazer nada na obra de Deus. Quem disse que é para o homem? As coisas não é para homem, as coisas aqui é para Deus. Irmãos, a advertência aqui é que nós devemos olhar para Cristo e a nossa razão passa a ser Cristo. Eu não tenho mais razão. Eu abri mão dela há muito tempo para a razão do Evangelho. Isso não é o abraçar de um irracionalismo, não é. Eu continuo sendo um ser racional, mas a minha racionalidade está subjugada a uma sabedoria que vem do alto. E agora eu me submeto a um Senhor, o dono da minha vida. Agora quem dirige a minha vida é Deus, de maneira que até os meus relacionamentos são contagiados por Ele. Sou ferido, mas libero perdão. Ofendi, eu reconheço que eu ofendi e vou pedir perdão. O problema é isso, todo mundo quer ter razão, todo mundo quer se auto-justificar. Cristo é que tem que ter razão no nosso meio. E aí, irmãos, me machucou, me feriu, deixou de falar comigo, me machucou, não vou falar mais, estou magoado. Irmãos, você não tem razão. A razão é de Cristo. Ele te comprou. Ele te amou, deu um baita de um sorriso, um abraço e a coisa vai mudar, irmãos. Mas está como que virando as costas para mim. Irmãos, para com isso, porque a imaturidade. A gente acha que relacionamentos tem que ser dentro de um crivo humano, ou dentro da nossa razão. Os nossos relacionamentos são eles conduzidos por Cristo, senão, irmãos, Cristo não é dono da tua vida. Se Ele não é a tua razão, se Ele não tem te direcionado, se Ele não tem feito uma obra no teu coração, de maneira que você se torna capaz de perdoar, ou de abrir mão dos seus direitos, pelo Evangelho de Cristo, então Cristo não está mais em você. Porque nós, se estamos em Cristo, fazemos as obras de Cristo, andamos como Ele andou. Foi isso que João falou. Não há como dizer que aquele que está em Cristo não é nova criatura. Quem está em Cristo se torna nova criatura. E aí você para com essas picuinhas, você para com esses pensamentos de, é grosso. Irmãos, ganha no amor, porque a palavra branda acalma o furor. E, não me machuca, abraça, porque o amor constrange e lança fora todo medo. Porque não é empatia, apenas empatia, mas é compaixão, é se mover, é se voltar para aquele que está perdido, abraçar de meu irmão, você é um você é um comigo no reino de Deus, vamos andar juntos. Lembra? O propósito de Cristo é um só rebanho. Só que aquele que cuida, ter razão, se torna aquele que gera divisão, rachadura. Aquele que quer ter razão, se torna aquele que gera grupinhos. Aquele que quer ter razão, se torna aquele que vai fazer fofocas. Aquele que quer ter razão, se torna aquele que se torna mais insensível. Você abre mão da tua razão, para a razão de Cristo. Você abre mão até dos seus valores pessoais,
para viver os valores de Cristo, o Evangelho de Cristo. Como o texto diz, né? Não devemos reter nenhum ponto de amargura em nós. Porque se isso acontecer, Satanás triunfa, governa. E às vezes a gente está como que vendo demônios, onde não há demônios. Tem pessoas que estão agindo, e na verdade estão usando demônios. Vendo demônios, quando na verdade elas mesmas têm agido de maneira demoníaca, diabólica. Porque Jesus nos chamou para viver uma unidade, e uma unidade com Ele, um corpo unido, um só aprisco, uma unidade de maneira que Jesus pode chamar, e nós diremos: eis-nos aqui todos nós, com uma só voz, entoando louvores ao Senhor. E aí, o texto diz, veja lá, glória a Deus. O silêncio tomou conta da igreja. João vai dizer: filhinhos, vocês já venceram o mundo. O amor de Cristo já resplandeceu em vossos corações. As trevas se passou e a alvorada chegou. A luz de Cristo te iluminou para viver uma vida nova, uma vida como Ele andou. Jesus abre mão dos seus direitos. Uma ovelha segue Cristo como ela é. E o próprio autor aos Coríntios diz, Paulo diz: eu não vim a vós com palavra de persuasão humana, com vãs filosofias. Eu vim com o poder do Evangelho de Cristo. O Evangelho que realmente vai despir todos os espíritos de contenda e de divisão. O Evangelho que gera unidade e nos leva a uma vida de prostração, não diante das fraquezas do pecado, mas de prostração em relação a Deus. O Evangelho que nos faz realmente ver o que somos, filhos de Deus, porque convivemos com Ele em uma perfeita natureza. E não mais uma natureza adâmica caída, uma natureza em conformidade à natureza de Cristo. Se coloque de pé. Jesus é bom pastor. Tinha tantas coisas, mas se Jesus é bom pastor na tua vida, então você vai seguir Ele. Você só vai pisar onde Ele pisa. Você só vai falar o que Ele falaria se Ele estivesse aqui, pessoalmente, fisicamente, porque Ele está aqui presente espiritualmente. Seu comportamento é igual dele. Se não for, posso te dizer com exatidão, você não tem se tornado um seguidor de Cristo. Se o teu comportamento, até mesmo em relação ao seio da igreja, é diferente das linhas do Evangelho, você só gera vergonha para o Evangelho de Cristo. E o que o texto diz, o Evangelho diz: ai daquele. Curva a sua cabeça. Jesus, somos tuas ovelhas, Deus. E maior alegria que nós temos no nosso coração